Olá pessoal, saudações florestais. Meu nome é Arthur Vreck, eu trabalho aqui na Geplant e a gente vai trazer um vídeo hoje para vocês para falar sobre produtividade florestal, por que e como a produtividade florestal varia. Então fique aí até o final que a gente tem muita informação interessante para compartilhar com vocês. Pessoal, esse é mais um conteúdo da nossa série Raio-X da Produtividade, onde a gente traz informações e discute temas associados à produtividade florestal. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a variabilidade na produtividade de florestas plantadas. A gente entende que esse é um tema muito importante porque a expectativa produtiva, a expectativa de produção e os riscos associados são uma informação essencial para projetos florestais, sejam eles de investimento em florestas ou de abastecimento industrial. E é importante entender que existem fatores que afetam a variabilidade florestal, alguns eixos importantes. O primeiro deles é o espaço, ou seja, o ambiente de produção, onde a gente está plantando essas florestas. O segundo dele é o tempo, ou seja, como estão as condições meteorológicas para a produção de florestas. O terceiro é o manejo florestal, ou seja, a silvicultura, se eu adoto um manejo mais intensivo, mais tecnológico ou um manejo mais básico. E o último deles é a genética, ou seja, qual é a genética que eu estou usando, qual a espécie, qual o clone ou a semente. E é importante falar também que existem interações entre esses fatores, eles não agem isoladamente, o que torna o processo um pouco mais complexo, Para ficar mais ilustrativo e a gente conseguir explicar melhor, a gente vai trabalhar aqui com as informações de espaço e de tempo, e vai considerar que tanto o manejo como a genética são fixos. Ou seja, um manejo adequado, um manejo florestal adequado, com preparo de solo adequado, combate a plantas daninhas e nutrição, e uma genética fixa, um material clonal de eucalipto padrão utilizado hoje comercialmente no Brasil. Bom, a gente vai começar falando um pouco sobre o espaço, ou seja, o ambiente de produção. Também é importante falar que as informações que a gente vai apresentar aqui e todas as análises que a gente fez, a gente preparou um material especificamente para esse conteúdo, está bem interessante. Esse é um processo que a gente trabalha aqui na Geplant com modelagem da produção. Então são números, são dados que a gente modela e isso vem de uma base científica muito robusta. Isso vem de anos de pesquisa, tanto no Brasil como fora, que a gente trabalhou aqui na Geplant e buscou muita informação científica. E todos esses dados são bastante validados com dados de campo. A gente já vem trabalhando bastante com isso, então são informações aí que são bem robustas e bem seguradas cientificamente, E para falar um pouco sobre o espaço, o espaço físico, o que a gente traz aqui para vocês? A gente modelou a produtividade florestal para todos os municípios do Brasil. Então, cada corzinha que vocês estão vendo aí no mapa é a informação média da produtividade florestal de um município. É uma escala um pouco mais macro, o município, então a gente trabalhou com as médias das condições do ambiente, do espaço físico de cada município, ou seja, as informações médias de condição de solo, altimetria, relevo, a própria variabilidade climática, Bom, e uma outra informação importante também é que aqui a gente decidiu trabalhar com a produtividade relativa, já que o foco da discussão é variabilidade, não com os valores absolutos. Então, a gente tem aqui que os municípios mais produtivos do Brasil, as maiores produtividades que a gente encontrou, equivalem a 100%, e os outros municípios equivalem a uma fração desse 100%. Então, a gente tem condições aí desde menos 20% da produtividade máxima que a gente observou até o 100%. E o que é interessante notar aqui é que o Brasil, como é um país de dimensões continentais, e a gente tem uma variabilidade muito grande de biomas, de condições climáticas, altitude, relevo, solo, isso acaba influenciando bastante na produtividade e dá todo esse gradiente que a gente tem. Então a gente tem aqui condições bem adversas, como no semiárido nordestino, onde a gente tem índices pluviométricos muito baixos, muito mal distribuídos, concentrados, municípios aí com 400, 500 milímetros de precipitação anual, temperaturas muito altas e uma umidade do ar muito baixa. Isso influencia bastante a produtividade. A gente tem alguns lugares com combinação de solo muito raso e arenoso, com altas temperaturas também, como em alguns lugares do Tocantins, o que derruba um pouco a produtividade. E algumas condições de temperatura baixas também, como aí no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguns lugares do Paraná, onde a gente tem influência de geadas e baixas temperaturas influenciando e derrubando um pouco a produtividade.
A gente tem algumas combinações interessantes em alguns lugares do Brasil de solo argiloso, altitude um pouco mais alta, que faz com que as temperaturas fiquem amenas e boas taxas de precipitação, como é o caso aqui da divisa do estado de Goiás com o Mato Grosso do Sul. E alguns lugares também com boas condições aí de produção, devido a boas distribuições de precipitações e temperaturas amenas, como em alguns lugares do estado do Paraná, sul do estado de São Paulo e no litoral do Nordeste. Então, isso daqui é para trazer um pouco mais para vocês como que a produtividade varia no espaço, como o ambiente de produção, o espaço físico, influencia na produtividade. Bom, e o outro eixo que a gente queria trazer para vocês aqui é com relação ao tempo. E aqui no tempo a gente pode falar tanto de tempo, do tempo cronológico, que é o passar dos dias, dos meses e dos anos, como o tempo meteorológico, ou seja, as condições meteorológicas, se está um tempo mais chuvoso, mais seco. Então, os dois estão, de certa forma, associados, né? Ou seja, com o passar do tempo, com o passar dos dias, dos meses e dos anos, a gente tem mudanças, tem diferenças aí nas condições meteorológicas, né? A gente nunca tem um dia, um mês, um ano exatamente igual ao outro em termos de condições meteorológicas, né? Isso também acaba influenciando bastante na produtividade florestal. Então a gente trouxe um exercício aqui, só para a gente entender um pouco melhor isso, a gente trouxe um exemplo do município de João Pinheiro, aí, um dos municípios com mais área plantada em Minas Gerais, né? Ele tem uma precipitação média anual aí de 1.200 milímetros, isso uma média histórica aí de 40 anos, e um déficit hídrico anual médio de 490 milímetros, né? E a gente traz para vocês aqui a precipitação total anual, ano a ano, desde 1980 até 2022. Então, notem aí como cada ano é diferente do outro, né? A gente tem anos aí com precipitações muito baixas, né? Muito abaixo da média aí de 1.200 milímetros, chegando a 700, 800 milímetros, e anos com níveis mais altos de precipitação, né? E olhando aqui nesse outro gráfico, a gente tem o déficit hídrico, que é uma variável muito interessante que ela compila várias coisas, né? Como a capacidade do solo de armazenar água, temperatura, demanda atmosférica por água, umidade do ar. Então, a gente vê também que o déficit hídrico anual, aqui ano a ano, ele varia bastante, né? Anos com baixo déficit hídrico, anos com déficit hídricos muito acentuados, né? Então tudo isso vai afetar aí, ao longo do tempo os plantios florestais, ou seja, dependendo da época que os plantios acontecem, eles vão passar por condições melhores, mais favoráveis à produtividade florestal, ou condições mais adversas, que vão trazer aí quebras na produtividade, né? Bom, e aqui a gente fez uma análise bem interessante para avaliar essa combinação da variação tanto no espaço como no tempo, né? Então a gente tem aqui o ano de 2000, onde a gente olhou para a expectativa de produção das florestas que estavam adultas nessa época, ou seja, que passaram aí pelos climas entre 93 e 2000, e a gente vem andando ano a ano para ver como essa variação vai se comportando ao longo do tempo. Então a gente vê que realmente município por município a gente tem uma oscilação aí ao longo do tempo da expectativa de produção, né? E o mais interessante disso é essa análise que a gente fez aqui, onde a gente olhou essa amplitude no tempo, ou seja, nesses últimos 20 anos, entre 2000 e 2020, o quanto cada município variou entre a expectativa mínima de produtividade, ou seja, as condições mais adversas de produtividade, e as mais favoráveis de produtividade, né? E a gente tem aí umas condições bastante interessantes no Brasil, ou seja, municípios aí onde a gente tem pouca oscilação, ou seja, locais onde a produtividade varia muito pouco ao longo do tempo, né? Ou seja, condições muito estáveis, com oscilações aí até 20 metros cúbicos, pensando numa produção de 7 anos, né? E, por outro lado, municípios onde a gente tem uma amplitude muito maior, né? Passando aí dos 120 metros cúbicos por ano, ou seja, de expectativas de 200, 250 até 300, 370 metros cúbicos, né? E isso notadamente acontece muito no litoral, aí, pegando o litoral do Rio de Janeiro até o litoral nordestino, por serem condições com mais estabilidades climáticas, né? E algumas condições aí também nos municípios do norte do Brasil, né? Mas isso não necessariamente significa que sejam áreas ruins de se produzir, né? Aqui nas áreas litorâneas, por exemplo, se a gente lembrar daquele primeiro mapa que a gente mostrou, são locais onde a gente tem condições muito boas para se produzir, né? Então,
os níveis de produtividade são altos, só que a gente tem uma oscilação maior ao longo do tempo. Então, a gente só precisa ter um pouco mais de cuidado com o manejo e principalmente com o planejamento florestal, sabendo que a gente vai correr um pouco mais de risco, mas não necessariamente são áreas ruins para se produzir. Agora, quando a gente tem locais com muita amplitude, muita oscilação climática e níveis baixos ou médio para baixos de produtividade, aí realmente a gente tem condições um pouco mais restritivas, né, mais difíceis de se produzir. Bom, pessoal, e agora a gente fez esse mesmo exercício, só que dando um foco sobre as áreas de produção do Brasil, ou seja, os municípios com mais área plantada no Brasil. Aqui então a gente tem todos esses municípios, né? E a cor aqui indica para a gente a área plantada, ou seja, a gente tem municípios que têm aí até 5.000 hectares de plantio e municípios que têm mais de 100.000 hectares, né? Para ver como que a expectativa de produtividade se comportou ao longo do tempo nesses municípios. E o que a gente fez aqui foi olhar a média ponderada pela área de plantio de todos esses municípios para ter uma visão global sobre como anda a produtividade florestal no Brasil ao longo desses últimos 22 anos, né? Então a gente tem aqui o ano de 2000, né? De novo aqui a gente tem uma produtividade relativa, ou seja, relativa o desvio, né, dessa média entre 2000 e 2022. No ano de 2000 a gente estava com 2,2% acima dessa média histórica, e a gente vem aqui ano de 2001, 2,4%, 2002 melhorou um pouquinho, 4,2%. A gente vem andando, no mapa vocês conseguem ver como a gente vai tendo essa variação da produtividade. E a gente para aqui no ano de 2007, que foi o ano com a maior produtividade média da série, né? As regiões produtoras aí do Brasil, com essa média ponderada, ficou aí 4,3% acima da média histórica, né? E a gente tem casos como o estado do Espírito Santo, que chegou a ficar 18% acima da média histórica, né? E isso é muito importante porque é importante que a gente olhe a produtividade florestal num contexto maior, numa série temporal maior, né? Porque quando a gente olha só uma foto, ou seja, você olha os plantios daquela época, isso pode levar a gente a uma interpretação errônea sobre a capacidade produtiva daquele ambiente, ou seja, a gente pode superestimar a produtividade de um local só com base nas condições de plantio daquele momento, né? E isso com certeza não se repetirá no futuro, né? No futuro a gente tem essas oscilações e é importante a gente entender como isso se comporta no longo prazo, né? E a gente vem andando aí 2008, 2009, 2010, sempre com condições muito próximas aí, um pouco acima da média, né? E a gente tem aqui o ano de 2016, onde a gente nota uma queda bem expressiva, isso fruto de condições de déficit hídrico que a gente teve nos anos anteriores, né? Mais notadamente aí os anos de 2014, 2015, onde a gente teve condições muito severas aí de seca, principalmente no estado de Minas Gerais e São Paulo, e depois a gente teve também déficit hídricos bem acentuados no Espírito Santo e na Bahia, né? E a gente chega aqui ao ano de 2018, que foi a nossa menor expectativa de produtividade da série, né? Onde a gente ficou aí no Brasil, como geral, 7,2% abaixo da média histórica, e casos aí como o estado de Minas Gerais, que a gente chegou a 20%, né, na média do estado, abaixo dessa média histórica, né? Acho que quem viveu essa época sabe que foram condições bem restritivas, de déficit hídricos muito fortes, muito acentuados, e que teve um impacto bem significativo na produtividade. E aí, para 2019, 20, 21, a gente tem uma ligeira recuperação aí, né? Até chegar agora em 2022 com menos 3,9%. Então, isso é bastante interessante para ver como ao longo do tempo, né, de uma série histórica maior, a gente tem realmente oscilações importantes aí na média da capacidade produtiva dos ambientes, né? E isso com certeza afeta aí, a produtividade nacional e regional de uma forma bem significativa, né? É interessante ver também que nos últimos anos a gente tem realmente condições mais restritivas, né? A gente fez até uma live sobre isso, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo sobre as mudanças climáticas, né? Então a gente tem um vídeo, um conteúdo bem interessante aí sobre como que estão ocorrendo as mudanças climáticas. A gente sabe que a gente está vivendo num contexto de mudanças climáticas e como que isso está acontecendo aí em geral no Brasil, nas regiões. A gente sabe que na média aí a gente tem condições melhores acontecendo para a região sul do país, enquanto que do sudeste para cima a gente está vivendo condições mais restritivas, né? Bom, já caminhando para o final aqui, daqui a pouco a gente só vai exibir um gráfico bem interessante sobre a evolução da produção florestal nos municípios brasileiros, mas como considerações aqui a gente tem que
É muito importante ter esse conhecimento mais amplo sobre os ambientes florestais, de produção florestal no Brasil e os riscos associados à produtividade. A gente viu aqui que não basta ter só uma foto momentânea, que a produtividade florestal oscila muito ao longo do tempo e esse conhecimento é muito importante para quem vai aí iniciar ou está trabalhando com projetos florestais, né? Mas a gente acredita, acima de tudo, de forma irrestrita, que o Brasil ele tem muita capacidade de ser líder mundial na produção de madeira e de derivados. Então, apesar desses cenários adversos que a gente tem vivido, de restrições climáticas, a gente acredita muito que esses desafios podem ser superados, principalmente com investimento em planejamento e pesquisa, né? Focando aí no manejo mais adaptativo, um manejo sustentável, onde a gente tenha sustentabilidade da produções em infinitas rotações. Então é isso aí, pessoal. Espero que o conteúdo tenha sido relevante para vocês e aqui na Geplant a gente está à disposição para ouvir sugestões, debater, conversar sobre esse tema e mais outros temas relevantes aí para o setor florestal. Um grande abraço e agora vamos dar uma olhada em como foi a produção florestal nos últimos anos aí para os municípios brasileiros. Tchau, tchau.